Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Ludeglan. Nesta oportunidade, nós daremos início à aplicação de algumas propriedades da potenciação. Então vamos lá. Então, nesse exemplo de número 1, nós temos 3 elevado à sexta potência mais 3 ao cubo, dividido por 3 elevado à sexta potência menos 3 ao cubo. Perceba que nós temos a mesma base. Temos a base 3 em cima, somando, e temos a base 3 embaixo, subtraindo. Então, como nós temos aqui a mesma base, a aplicação da mesma base, nós poderíamos desenvolver cada uma dessas potências de forma individualmente e depois somarmos em cima, subtrairmos embaixo e obtermos o resultado. Só que nós podemos fazer a aplicação de uma propriedade. Então, que propriedade é essa? Nós colocamos o fator comum em evidência. E que fator comum é esse? É o menor expoente, a base com o menor expoente. Então, o menor expoente aqui é o 3, o maior expoente é o 6. Pegamos o menor e colocamos em evidência, dessa forma aqui, 3 elevado ao cubo. Aí abre-se o parênteses. Pronto. Depois que nós colocamos em evidência, o que nós faremos? Nós vamos pegar esse 3 à sexta e dividir por 3 ao cubo. Depois pegarmos o 3 ao cubo e dividir novamente por 3 ao cubo, ficando assim, ó, 3 à sexta dividido para 3 ao cubo. O que nós temos aqui? Nós temos uma divisão de potência de mesma base. Em uma divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3 vai dar 3. Então, ficará 3 ao cubo, mais... Aí você pega agora o 3 ao cubo e vai dividir por ele mesmo, por 3 ao cubo. Todo numeral dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, nós temos 1 aqui, ó. Fecha o parênteses. Aí perceba que a mesma potência que nós temos em cima, temos também embaixo. O mesmo numeral que está em cima está embaixo. O que alterou foi apenas o sinal entre eles. Então, significa dizer que nós vamos repetir a mesma coisa lá de cima, com exceção apenas do sinal. Por quê? Porque 3 à sexta dividido para 3 ao cubo vai dar 3 ao cubo. E 3 ao cubo dividido por 3 ao cubo vai dar 1. O que temos agora? Nós temos o mesmo numeral, 3 ao cubo, multiplicando em cima e multiplicando embaixo. Então, nós cancelamos ele. E aí sobrou quem? Sobrou 3 ao cubo mais 1 dividido por 3 ao cubo menos 1. Perceba que agora eu não repeti mais o parênteses, porque não existe mais o numeral fora do parênteses, fazendo a multiplicação. E agora nós vamos desenvolver esse 3 ao cubo. Quem é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3. Então ficará assim, ó, 3 vezes 3 vezes 3, mais 1. E embaixo, 3 vezes 3 vezes 3, menos 1. Então vamos lá. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então ficará 27 mais 1. E aqui embaixo, 27 menos 1. 27 mais 1 dá 28. 27 menos 1 dá 26. Perceba que o número de cima e o número de baixo são pares. Dá para nós simplificarmos por 2. Então, 28 para 2 dá 14 e 26 para 2 dá 13. Então, obtemos como resultado final esse numeral, que é o 1413avos. Agora nós pegaremos um exemplo com as potências todas negativas.
exemplo 2, pegar 2 a menos 5, mais 2 a menos 7, sobre 2 a menos 5, menos 2 a menos 7. Então, nesse caso aqui, todas as potências são negativas. Nós pegaremos a menor potência. Como se trata de número inteiro negativo, a menor potência será sempre o maior numeral. Eu tenho 5 e tenho 7. O 7 é maior do que o 5. Mas em termos de sinal, esse menos 5 é maior do que o menos 7. Por quê? O menos 5 está mais próximo do zero e o menos 7 está mais distante do zero. Então, o número negativo, quanto mais próximo do zero ele se encontrar, ele é maior. Quanto mais distante do zero ele se encontrar, ele será menor. Logo, menos 7 é menor do que o menos 5. Então, eu vou colocar em evidência 2 elevado a menos 7. Aí abre-se o parênteses. E farei a mesma coisa. Vou pegar o 2 elevado a menos 5 e dividir para 2 elevado a menos 7. Então, ficou uma divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar assim, menos 5, que é o de cima, menos o de baixo. Só que o de baixo é negativo, ó, menos 7. Então, ficará assim, menos 5, menos com menos dá mais 7. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto, 7 menos 5 dá 2. Vai ficar 2 elevado a 2. Então, perceba que toda vez que o denominador aqui, o seu expoente for negativo, então ele ficará positivo devido à regra do sinal, porque é o de cima menos o de baixo. Menos com menos dá sempre mais. Ó. Perceba que o denominador aqui, ó, a base 2, o expoente menos 7, o expoente do denominador ficou negativo. Agora, quando eu fiz a regra do sinal, menos com menos, aí deu positivo. Então, toda vez que esse segundo expoente aqui, ele for negativo, quando aplicarmos a divisão de potência de mesma base, ele ficará positivo. Então, 2 elevado a 2, mais, agora eu tenho 2 elevado a menos 7, dividido para 2 elevado a menos 7. O numeral dividido por ele mesmo, isso aqui nós já sabemos que é 1. Ficará 1. Aí perceba que os mesmos numerais que estão em cima também estão embaixo. Então vai ficar assim, 2 a menos 7, que multiplica 2 elevado a 2, com exceção do sinal, menos 1. Pronto. O que temos agora? Nós temos o 2 elevado a menos 7, multiplicando no numerador e multiplicando no denominador. O que nós faremos? Vamos cancelar. E aí o que sobra? Sobrou 2 ao quadrado mais 1. E embaixo 2 ao quadrado menos 1. Aí 2 ao quadrado é 2 vezes 2, mais 1. E aí embaixo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, só que agora menos 1. E aí eu vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4, mais 1. 2 vezes 2 dá 4, menos 1. 4 mais 1 dá 5, 4 menos 1 dá 3. Então o resultado final dessa expressão é 5/3. Exemplo agora de número 3. Raiz cúbica de 2 elevado a 28 vezes 10 sobre 20. O que nós temos agora? Nós temos raiz cúbica de 2 elevado a 28 vezes 10 dividido por 20. Perceba que
O denominador dessa fração, o número 20, ele é equivalente ou ele é igual ao produto de 2 vezes 10. Então, quando pegamos uma expressão como esta aqui, nós vamos perceber que esse denominador ele é equivalente ao produto da base 2 por esse número 10. 2 vezes o 10 dá 20. Então, o que nós faremos? Nós expressaremos esse 20 em forma de produto entre o numeral 2 e o numeral 10, ficando assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 28 vezes 10, dividido por 2 vezes 10. Então, para onde foi o 20? O 20 é o produto desses dois numerais que estão lá em cima, o 2 e o 10. Aí perceba que aqui nós temos o 10 multiplicando em cima e embaixo. O que nós faremos? Nós vamos cancelar. Aí ficou raiz cúbica de 2 elevado a 28 sobre 2. Aqui não aparece o expoente aqui é 1. E aí você pode perguntar, se o 10 que estava em cima era igual ao 10 que estava embaixo, foi cancelado, por que não foi cancelado o 2? Já que o 2 de cima é igual ao 2 de baixo. Você vai perceber que as bases são iguais, mas os expoentes são diferentes. O expoente de cima aqui, 28. O expoente de baixo é 1. Então, 2 elevado a 1 não é igual a 2 elevado a 28. 2 elevado a 28 e 2 elevado a 1 são diferentes. Aqui nós aplicaremos a propriedade da divisão de potência de mesma base. Em uma divisão de potência de mesma base, você repete a base, que é o 2, e vai subtrair os expoentes. 28 menos 1, 27. Aí novamente repete a base, agora sem o sinal da raiz, sem o radical. E você vai pegar esse expoente 27 e vai dividir por 3. 27 dividir por 3 dá 9. Então ficou como resultado 2 a nona potência. Esse 2 a nona significa dizer que o 2 vai repetir 9 vezes. 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. E 256 vezes 2, isso aqui vai dar 512. Então, 512 é o resultado final dessa expressão. E no nosso exemplo agora de número 4, vou pegar aqui raiz quarta de 3 elevado a 17 vezes 8 sobre 24. Raiz quarta de 3 elevado a 17 vezes 8 sobre 24. Então, seguindo o mesmo raciocínio, perceba que 24 é igual ao produto de 3 vezes 8. Então, no lugar desse 24, nós colocaremos o produto 3 vezes 8. Ficando assim, raiz quarta de 3 elevado a 17 vezes 8, dividido por 3 vezes 8. Perceba que eu fiquei com o mesmo numeral multiplicando em cima e embaixo. Eu vou cancelar ele. Aí ficará assim, raiz quarta de 3 elevado a 17. E aqui não aparece o expoente, então esse expoente é 1. Então, ficando assim, 3 elevado a 1. Aí o que eu tenho agora? Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Em uma divisão de potência de mesma base, você vai repetir a base,
ficar assim, raiz quarta de 3, e vai subtrair os expoentes, 17 menos 1, 16. Aí ficou agora a raiz quarta de 3 elevado a 16. Repete novamente a base 3. E vamos dividir o expoente 16 pelo índice 4. 16 dividido para 4 dá 4. E aí eu fiquei com 3 a quarta potência. Então 3 a quarta potência, esse 3 vai repetir 4 vezes. Aí nós faremos a multiplicação sucessiva. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3, isso aqui dá 81. Agora vamos apagar esses exemplos aqui agora. Exemplo 5 agora. Nós temos o 3 quintos elevado à oitava potência vezes o 3 quintos elevado a menos 2 dividido por 3 quintos elevado a menos 4. Ó, vamos lá. Elevado a 4. O que nós temos? Nós temos 3 quintos elevado à oitava vezes 3 quintos elevado a menos 2 dividido por 3 quintos elevado à quarta potência. Aqui em cima nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. E aqui embaixo uma divisão de potência de mesma base. Pegando a parte de cima com a de baixo, nós temos uma divisão de potência de mesma base. Então começaremos por cima, resolvendo essa multiplicação de potência de mesma base. Então, em uma multiplicação de potência de mesma base, você repete a base 3 quintos, e aí soma os expoentes. Vou somar o 8 mais o menos 2. Só que somar um número positivo com um número negativo é a mesma coisa que subtraí-los, devido à regra do sinal. Mais com menos dá menos. Então ficará assim, ó. 8 menos 2, 6. Perceba que eu estou somando. Só que somar um positivo com negativo é como se você fizesse diretamente uma subtração. Por isso que eu estou pegando 8 menos 2 igual a 6. Mas na realidade nós estamos fazendo uma soma. Porque somar um positivo com um negativo é fazer uma subtração. Eu estou somando, mas pela regra do sinal, mais com menos vai dar menos. Então fica 8 menos 2, isso aqui vai dar 6. Aí repete o denominador, a base 3 quintos elevado à quarta potência. Ao que ficou agora? Nós ficamos com uma divisão de potência de mesma base. A regra diz, você repete a base 3 quintos, e aí você subtrai os expoentes. 6 menos 4 dá 2. E aí ficamos com 3 quintos elevado ao quadrado. Como esse número aqui é fracionário, significa dizer que o 3 vai elevado ao quadrado e o 5 também vai elevado ao quadrado. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3, isso aqui dá 9. E o 5 ao quadrado é 5 vezes 5, isso aqui vai dar 25. Então, o resultado final dessa expressão é 9,25 avos. E aí, no nosso exemplo 6 agora, nós temos
5/8 elevado a menos 9 vezes 5/8 elevado a menos 3 sobre 5/8 elevado a menos 7. Então, novamente, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base e o de cima com o de baixo, aqui uma divisão de potência de mesma base. Agora, todos os sinais são negativos e nós vamos resolver agora essa expressão. Então, começando pelo de cima, multiplicação de potência de mesma base, você repete a base, 5/8, e aí soma os expoentes. Como os sinais são iguais, eu vou somar 9 mais 3, 12, e preservar o mesmo sinal, então menos 12, sobre 5/8 elevado a menos 7. E o que eu tenho agora? Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Você vai repetir a base, 5/8, e vai subtrair os expoentes. Só lembrando que toda vez que o expoente de baixo ele é negativo, na divisão de potência de mesma base, ele ficará positivo. Então ficará assim, ó, menos 12 mais 7. Mais 5/8. Sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior. 12 menos 7 dá 5, vai ficar menos 5. E aqui o que ficou? Perceba, eu tenho uma base fracionária, mas o meu expoente ele é negativo. Toda vez que eu tiver uma base fracionária com expoente negativo, eu preciso eliminar esse sinal negativo. De que forma eu elimino esse sinal negativo? Invertendo a base. 5/8 ficará assim 8/5. Esse expoente negativo irá desaparecer. O que nós ficamos agora? Com 8 à quinta potência e com 5 à quinta potência. Então, 8 à quinta potência, 8 vai repetir 5 vezes. E o 5 também repetirá 5 vezes. Aí nós vamos multiplicando agora. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. 512 vezes 8 vai dar 4.096. E aqui nós pegamos 4.096 vezes 8. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 9, 72. 72 com mais 4, 76, vai 7. 8 vezes 0, 0, com mais 7, 7. E 8 vezes 4, 32. Então, nós teremos 32.768. E aqui o 5 à quinta. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 dá 625. 625 vezes 5 dá 3.125. Então, o resultado final aqui dessa expressão é 32.768 dividido por 3.125. Então, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero ter sido bastante claro. Se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.